Olá, meu amigo. Meu nome é professor Cardoso Neto e a gente vai começar agora a ver princípios fundamentais. Cuidado para você não confundir princípios fundamentais com direitos fundamentais. Princípios fundamentais você vai encontrar lá do artigo 1º ao artigo 4º. Direitos fundamentais você vai encontrar do artigo 5º ao 17º e de antemão a gente já vai falando. O rol é meramente exemplificativo. Anota aí, ó. 5º ao 17, direitos fundamentais. Mas será que só existem esses? Não. O rol, como a gente acabou de falar, é meramente exemplificativo. Então, o tema agora vai ser princípios fundamentais. E esses princípios fundamentais, eles se subdividem da seguinte forma. Vamos para cá? Vamos para a lousa? Princípios fundamentais do artigo 1º ao artigo 4º. Algumas pessoas decoram os princípios fundamentais da seguinte forma: FOPs, ok? Algumas pessoas decoram os princípios fundamentais da seguinte forma: FOPs. Então, nós temos os fundamentos, olha isso, ó. Nós temos os fundamentos, nós temos os objetivos, nós temos os princípios das relações internacionais, princípio das relações internacionais, e nós temos a separação dos poderes, ok? Onde é que eu vou encontrar isso? Os fundamentos você vai encontrar no artigo 1º, os objetivos no artigo 3º, no artigo 4º, os princípios das relações internacionais, e no artigo 2º, a separação dos poderes, ok? Só que se você observar, a gente vai focar agora nos fundamentos. E dentro do artigo 1º, eu vou colocar mais coisinha aqui, ó. Eu tenho princípios, olha aqui, ó. Eu tenho o princípio republicano. Eu tenho o princípio democrático e eu tenho o princípio federativo. Olha isso, ó. Eu tenho aqui o princípio republicano, o princípio democrático e o princípio federativo. Então, para ser mais completo, você vai colocar quais são os princípios fundamentais: princípio republicano, democrático, federativo, fundamentos, objetivos, princípio das relações internacionais e a separação dos poderes. São os princípios fundamentais. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos aqui para o lado, ó. A gente agora vai começar pelo artigo 1º, onde no artigo 1º ele vai falar dos fundamentos. Olha isso, ó. No artigo 1º ele vai falar sobre os fundamentos. E a primeira coisa que o artigo 1º fala é isso, ó, a República Federativa do Brasil. A primeira coisa que ele fala é isso, ó, República Federativa do Brasil. Então, a partir do momento que ele fala República Federativa do Brasil, ele já diz o seguinte, ó, nós somos uma república. Olha isso, ó, nós somos uma república. Então, se nós somos uma república, ele já está nos dizendo qual é a nossa forma de governo. Ele já está dizendo qual é a nossa forma de governo. E qual é a nossa forma de governo? A república. E você decora da seguinte forma. Você pega forma de governo e coloca fogo na república. Fogo na república. Então, nós temos aí a forma de governo. Só que nós também somos, olha o que ele está dizendo aqui, uma federação. Olha isso. Nós somos uma federação. Nós somos uma junção de estados. Mas cuidado, federação é uma junção de estados autônomos. Então, eu já sei aqui, ó, você já pega a nossa forma de Estado. Qual é a nossa forma de Estado? A nossa forma de Estado é a federação.
Então, nós já temos a forma de governo, república. Nós já temos a forma de Estado, federação. E ainda, olha aqui, ó, forma de Estado, forma de governo. E você vai anotar que a federação, não esqueça de anotar isso, é uma cláusula pétrea explícita. É uma cláusula pétrea explícita. Onde é que eu vou encontrar isso aí? Artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1. Lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1, ele vai dizer que a federação é uma cláusula pétrea. E lembre-se, questão batida de prova. Uma cláusula pétrea, ela pode ser alterada, mas ela não pode ser abolida. Anote isso aí. Então, mais uma vez, a nossa federação é uma cláusula pétrea explícita. E você vai anotar a seguinte observação. Que tipo de federação nós somos? Que tipo de federação nós somos? Nós somos uma federação centrípeta ou nós somos uma federação centrífuga? Nós somos uma federação centrípeta ou nós somos uma federação centrífuga? É isso que eu quero que você observe. Que tipo de federação nós somos? Na hora que a prova quiser saber qual tipo de federação que nós somos, você vai observar duas coisas. Ela me disse se é quanto à origem, ela me disse se é quanto à origem, ou ela me disse se é quanto à divisão de competência. Eu tenho que observar se é quanto à origem ou é quanto à divisão de competência. É o principal ponto para eu resolver a questão. Eu não sei se ela é uma centrípeta ou se é uma centrífuga sem a informação da origem ou da divisão de competência. E você que está com o material de apoio aí já está vendo o artigo 1º, onde ele vai dizer a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, bora responder essa pergunta? Vamos lá para o canto. Ó. O que é que eu quero que você observe? Ele vai dizer isso lá no artigo 1º. Artigo 1º, ele vai dizer a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel. Lembre-se, sublinhe isso aí, ó. Esse uzinho aí no artigo 1º está um minúsculo, ok? Está um U minúsculo, então não é união ente, é junção. A República Federativa do Brasil, ela é formada pelos estados, ela é formada pelo Distrito Federal e ela é formada pelos municípios. Olha isso, estados, Distrito Federal e municípios. Então eu estou falando que o território brasileiro, a divisão territorial da República Federativa do Brasil, a divisão territorial da República Federativa do Brasil, ela é formada pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Eu estou dizendo que o território brasileiro é formado pelos estados, Distrito Federal e municípios. Cadê a união ente? Aí você já vai anotar um OBS aí, ó. A união, U maiúsculo, né, ó, ela é um ente político, que não existe territorialmente. Ela não existe territorialmente. Se ela não existe territorialmente, eu estou dizendo que ela é um ente ficto. Eu estou dizendo que ela é um ente fictício. Então, territorialmente, esse ente não existe. Então, mais uma vez, eu posso localizar o estado do Ceará, o estado do Rio de Janeiro, o estado do Pará, mas não tem como eu localizar a União no mapa, porque ela está em todo canto. Então, mais uma vez, a União é um ente fictício. Então, quando eu digo que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, eu estou falando da divisão territorial.
E cuidado, a união ela é indissolúvel. Então você vai colocar que é proibido a secessão. Você vai colocar aí que é proibido a secessão. É proibido que os estados, Distrito Federal e municípios, eles, olha aqui, ó, é uma união indissolúvel. Então eles não podem se separar do território brasileiro. Olha aqui de novo, ó, é uma união indissolúvel. É proibido a secessão. Então, em relação à origem, que tipo de federação nós somos? Em relação à origem, que tipo de federação nós somos? Então, bora voltar para cá. Então, quanto à origem, que tipo de federação nós somos? Vou desenhar um gráficozinho aqui, vou apagar esse lado aqui, e você vai observar agora que tipo de federação nós somos. Vamos para cá. Que tipo de federação nós somos? Então, eu vou colocar aqui, ó, quanto à origem. Quanto à origem, nós podemos ser da seguinte forma. Quanto à origem, nós podemos ser, vou dividir aqui, ó, nós podemos ser uma centrípeta, olha isso, uma centrípeta, ou então uma centrífuga. Então, mais uma vez, ó, quanto à origem, nós podemos ser uma centrífuga, como nós podemos ser uma centrípeta. Uma centrípeta é por agregação e a centrífuga é por desagregação. Então, nós somos uma federação por agregação ou desagregação? Então, quanto à origem, os Estados Unidos, ele é uma centrípeta. O Brasil, ele é uma centrífuga. Então, quanto à origem, nós somos uma centrípeta. Quanto à divisão de competência, aí já vai ser outra coisa. Então, de novo, ó, quanto à origem, nós podemos ser uma centrípeta ou uma centrífuga. E o que é que eu acabei de dizer? Eu acabei de dizer que quanto à origem, nós somos uma centrífuga. Os Estados Unidos, ele é uma centrípeta. O que quer dizer isso? Vamos lá. Estados Unidos, tá aqui, ó, Estados Unidos, 13 estados soberanos que formavam uma confederação. Então, nós temos aqui 13 estados soberanos. Olha isso, ó. 13 estados soberanos que decidiram se unir, formando um único país. Decidiram se unir formando um único país. Mas para que eu possa formar uma federação, eu tenho que abrir mão dessa soberania e, em troca dela, eu terei uma autonomia. Em troca dessa soberania que eu estou abrindo mão, ele vai me dar uma autonomia. Então, quer dizer que esses estados, eles se agregaram. A partir do momento que eles se agregaram, eles são uma centrípeta. Eles vieram de fora para dentro. Então, nós somos por agregação. Já o Brasil, ele é um estado unitário. Tá aqui, ó. O Brasil era um estado unitário. Mas eu quero ser uma federação. Mas para você ser uma federação, você tem que criar estados. E cuidado, não basta criar esses estados. Não basta você criar os estados. Esses estados, você tem que dar a eles autonomia. Não basta criar os estados. Você tem que dar a esses estados uma autonomia. Então, o que foi que o Brasil fez? Nós vamos criar, sim, os estados, vamos abrir mão dessas províncias aí, vamos criar esses estados. E para esses estados, nós daremos o quê? Uma autonomia. Lembrando que na nossa república, não só os estados têm autonomia, os municípios também têm autonomia, beleza? Os municípios, eles também têm autonomia. E nesse caso, olha aqui, ó, nós fizemos o quê? Nós somos uma centrífuga. Nós viemos de dentro para fora. Nós nos desagregamos. Então, nós somos uma federação centrífuga. Mas olha o que eu coloquei aqui. Quanto à origem. Nós somos uma centrífuga. Só que a gente vai voltar para lá. Vamos para cá agora, ó. Aqui ele está dizendo, ó, mas se a prova colocar quanto à divisão de competência. Se a prova colocar
quanto à divisão de competência. O que é que vai acontecer? Como é que eu vou resolver isso na prova se ela colocar quanto à divisão de competência? No seu material de apoio, você também tem aí o artigo 18, você tem aí o artigo 18 da Constituição. E lá no artigo 18 ele vai falar a Constituição, ou melhor dizendo, retificando, a República Federativa do Brasil é formada, olha aqui, ó, pela União, ela é formada pelos estados, formada pelo Distrito Federal e formada pelos municípios. Olha isso, ó. A República Federativa do Brasil é formada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. E ele diz o quê? Todos o quê? Autônomos. Olha isso, ó. Todos autônomos. Todos com sua autonomia, nós somos uma federação. Então, cada ente desse tem a sua própria autonomia. Autonomia para legislar, autonomia para se organizar, autonomia para se administrar. Me dê exemplos. Eu tenho um prefeito, eu tenho um governador, eu tenho um presidente da República, eu tenho um deputado estadual, deputado federal, senadores, vereadores. Então, cuidado. Eu tenho servidores estaduais, servidores municipais, eu tenho lei federal, lei municipal. Então, eles têm a sua própria autonomia dentro da sua seara de competência. Então, quer dizer que cada ente desse ente político tem personalidade, cada ente desse tem personalidade jurídica de direito público, personalidade jurídica de direito público interno. Lembrando que a República tem personalidade jurídica de direito público, olha aqui, ó, externo. A República, essa é soberana. A República, essa é soberana. Então, cada ente tem a sua própria autonomia. E a Constituição, na hora de dividir a competência, ela levou em consideração a predominância, olha isso, ó, ela levou em consideração a predominância de interesses. Ela levou em consideração a predominância de interesse. Então, cuidado. Como é que eu vou levar em consideração essa predominância de interesse? Você vai levar da seguinte forma. Toda vida que a prova falar da União, a União ficou com o interesse geral. Quando a prova falar sobre os estados ficaram com o interesse regional. Quando a prova falar sobre os municípios ficaram com o interesse local. E o Distrito Federal, ele é híbrido. O Distrito Federal, ele não é dividido em municípios. Se o Distrito Federal não é dividido em municípios, você vai colocar o quê? Você vai colocar que o Distrito Federal tem tanto a competência legislativa dos estados, como ele também tem a competência legislativa dos municípios. Então, nesse caso, ele ficou com a competência regional, assim como ele ficou com a competência local. Olha aqui, ó. Assim como ele ficou com a competência local. Então, na hora que você lê o artigo 18, você vai observar isso. Você vai observar que houve uma divisão aí. Então, lá no artigo 18, eu estou falando da divisão político-administrativa. Melhor, a divisão de competências. Eu estou falando da divisão de competências. E onde é que ficou a maior concentração de competências? Ficou com a União. A maior concentração de competência ficou com a União. Então, bora para lá. Vamos voltar para o gráfico aqui, ó. Vamos fazer agora quanto à divisão de competência. Quanto à divisão de competência, como é que isso funciona? Vamos lá, ó. Quanto à divisão de competência, como é que o Brasil vai ser? Quanto à divisão, olha aqui, ó, divisão de competência. Em relação à divisão de competência, você vai dividir da seguinte forma.
Nós temos uma centrípeta da mesma forma, ó. Nós temos uma centrípeta, nós temos uma centrífuga. Nós temos aqui por agregação, nós temos por desagregação. Então, nós temos aqui por agregação, nós temos por desagregação. O Brasil é uma centrípeta. Os Estados Unidos é uma centrífuga. Como é que eu vou saber essa diferença aqui, ó? Quanto à divisão de competência, onde é que está a maior concentração de competência? No Brasil, a maior concentração de competência está na União. Então, nós somos, ó, por agregação, a maior concentração está no centro. Nos Estados Unidos, nós éramos estados soberanos. Nós estamos abrindo mão da nossa soberania. Nós estamos abrindo mão da nossa soberania. Nada mais justo de que a maior concentração de competência ficarem com quem? Ficarem com os estados. Lá nos Estados Unidos, tem estados que podem legislar sobre pena de morte, tem estados que têm castração química, então vai depender de cada estado. Então, mais uma vez, ó, quanto à divisão de competência, nós somos uma centrífuga. Quanto à divisão de competência, nós somos uma centrípeta. E aí, a prova agora deixou doido. Divisão de competência é centrípeta ou centrífuga? Eu decorei a vida inteira que é uma centrífuga. Olha aqui, ó. Se a prova colocar divisão de competência, Brasil é uma centrípeta. Quanto à origem, o Brasil é uma centrífuga. É isso que eu quero que você anote. Ah, mas eu já vi na internet dizendo que o Brasil é uma centrífuga. É uma centrífuga. Mas quanto à divisão de competência, não. É quanto à origem. Quanto à divisão de competência, nós somos uma centrípeta. Beleza? Vamos continuar. E lá no artigo ele diz, vamos voltar para o artigo 1º aqui, ele vai dizer: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, formam um Estado, agora sim, um Estado democrático de direito. Olha isso, Estado democrático de direito. De direito quer dizer que nós produzimos as nossas próprias normas. Nós produzimos as nossas próprias normas e essas normas valem para todos. Essas normas valem para todos. Então observem isso aí. Na hora que eu digo que o Estado é de direito, quer dizer, nós temos as nossas próprias regras, nós temos os nossos próprios princípios, nós temos as nossas próprias regras, nós temos os nossos próprios princípios. E isso vale para todos. E o nosso Estado é um Estado democrático. Lembre-se que o poder, ele emana do povo. O poder, ele emana do povo. E quando eu digo que o poder emana do povo, nós estamos dentro de uma democracia. Então, você já vai colocar que o nosso regime de governo, olha isso, o nosso regime de governo é o quê? Então você lembra, ó, regime é coisa do demo. Regime é coisa do demo. Então, o nosso regime de governo é a democracia. Tem várias provas que dizem assim: ah, o nosso regime de governo republicano, para ainda, a prova já começou errado. O regime de governo não pode ser o republicano. A forma de governo é a republicana, beleza? Fica atento com isso. Anota mais essa, ó. Regime de governo, regime é coisa do demo, democracia. Então, o nosso regime de governo é o regime democrático. E essa democracia, ela tanto pode ser exercida, olha aí, ó, essa democracia, ela tanto pode ser exercida de forma direta, como ela pode ser exercida de forma indireta. Essa democracia, ela tanto pode ser exercida de forma direta,
como ela pode ser exercida de forma indireta, que é a famosa democracia por representação, onde você vota num deputado e um senador que está ali representando você. Então, essa democracia, lembre-se que o poder é o povo, o titular desse poder é o povo. Então, nós estamos falando de uma democracia direta, onde o povo exerce diretamente, ou indireta, que é através de uma representação. E se você observar, eu tenho exemplos de diretas que você pode anotar aí. Eu tenho o plebiscito, eu tenho o referendo e eu tenho a iniciativa popular. Então nós temos aqui o plebiscito, nós temos o referendo e nós temos a iniciativa popular. E, indiretamente, nós temos o voto, aquele onde eu vou votar no presidente, no deputado, no senador, representação. Então, a nossa democracia, nós temos a direta, como nós temos a indireta. Então, a nossa democracia, na sua prova, você vai anotar que a nossa democracia é a semidireta. A nossa democracia é a semidireta, ok? E vamos fazer um ganchozinho rapidinho para diferenciar plebiscito, referendo de iniciativa popular. Vamos para cá, ó. Manifestação do povo. Olha aqui, ó. Manifestação do povo. Toda vida que a prova falar em plebiscito, lembre-se que plebiscito é diferente de referendo. Plebiscito lembra de pré, lembra de antes. A manifestação do povo vem antes. Referendo lembra de ratificar, lembra de confirmar. A manifestação do povo vem depois. Me dê um exemplo aí, ó. Vamos desmembrar o estado do Pará. Vamos desmembrar o estado do Pará. Para eu desmembrar o estado do Pará, primeiro eu pergunto ao povo, para depois eu fazer. Então, primeiro eu pergunto se o povo aceita e depois eu vou lá e desmembro. Isso é chamado de plebiscito. Primeiro eu pergunto para depois eu fazer. No referendo, lei do desarmamento, primeiro eu faço e depois eu pergunto se você confirma aquilo ou não. Então, no referendo, a manifestação do povo vem após o ato. No plebiscito, a manifestação do povo vem antes do ato. E lembre-se, iniciativa popular, você pode dar uma olhadinha depois, lá no artigo 61, parágrafo 2º da Constituição. É a possibilidade que o povo tem de apresentar projetos de lei. Cuidado, anota isso aí. Projetos de lei. O povo só pode apresentar projetos de lei. Nunca, em hipótese alguma, projeto de emenda. Na verdade, eu falei em projeto de emenda. Proposta de emenda. Retificando aí, proposta de emenda. Jamais, jamais projeto de lei. Apenas proposta de emenda. Falso. Falso. Por quê? Porque ele só pode apresentar projetos de lei, jamais proposta de emenda. Retifica aí. Não ratifica, retifica. Então, mais uma vez, ó, é a possibilidade que o povo tem de apresentar projetos de lei. Aí você coloca aí para não cometer a mesma besteira que eu fiz agora. Nunca uma proposta de emenda. Nunca uma proposta de emenda. Anotou aí? Anotou para não cair na mesma besteira que eu falei agora. Proposta de emenda não pode. Projeto de lei pode. Beleza? E para finalizar, olha aqui, vamos para fechar o que você decora com qualquer um. Vamos lá, ó. Quais são os fundamentos? Aí você lembra. Só, se, de, vá, plu. Só, se, de, vá, plu. Quais são os fundamentos? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana. Olha aí, ó. Dignidade da pessoa humana, valores sociais e o pluralismo político. Esses são os fundamentos da nossa Constituição. Então, de olho, quais são os fundamentos?
De novo, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais e o pluralismo político. Fica atento nisso aí. Então, mais uma vez, quais são os fundamentos que nós começamos? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais e o pluralismo político. E quais são os princípios fundamentais? Cuidado! Toda soberania é um fundamento, se é um fundamento, é um princípio fundamental. Mas nem todo princípio fundamental é, olha aqui, um fundamento. Cuidado com isso. A gente começou a ver os princípios fundamentais e o tópico é o quê? Fundamentos. Então, mais uma vez, os fundamentos, nós já temos aqui o só, se, de, vá, plu. Valeu? Todo mundo anotou? Beleza, encerramos o bloco de fundamentos. A gente volta já.